Pessoal, vou fazer uma proposta de um exercício para vocês. É um exercício inicial. A gente vai gastar aí algumas aulas para entender o objetivo e a ideia da utilização dele. Eu gostaria de propor a resolução de uma classe que representasse um pneu. É isso que eu quero. Eu quero uma classe que represente um pneu. Então vamos começar a montar a nossa classe que representa um pneu, né? Então vamos salvar ela, pneu. Uma classe para representar um pneu. Tá aí uma classe para representar um pneu. O pneu tem umas características aí muito loucas que eu não entendo muito bem, mas eu sei mais ou menos o que é e alguém pode me ajudar no decorrer do, da resolução. Eu sei que pneu tem algumas nomenclaturas bem estranhas. Você fala lá, procura lá pneu 16575 aro 15, né? Então eu sei que tem 3 informações aí. Eu não sei muito bem o que cada uma dessas informações deve de ser. Eu vou chamar elas pelo nome que eu entendo. O pneu ele tem uma largura, né? Que então, se você olhar a roda, né, olhando ela de frente, você vai ver que ela tem uma largura. Essa largura eu vou chamar de largura. E ela tem uma altura, que é a altura que vai da onde a roda metálica tá até a borda do pneu. Então ela tem essa altura. E ela é feita, esse buraco que fica aqui no centro do pneu, ele tem de um determinado tamanho, que é o aro. Então eu vou colocar essas 3 características. Eu vou colocar a largura, a altura e o aro. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Vou criar, depois a gente discute sobre isso daí. Então, eu vou ter algumas informações. Eu vou ter a largura, vamos ter a altura e vamos ter o aro. Além disso, eu gostaria de uma informação a mais. Eu gostaria de dizer aonde esse pneu será colocado. Então, eu queria dizer a posição do pneu. Só para poder dizer, por exemplo, esse pneu ele é pneu traseiro esquerdo, esse pneu é traseiro direito, esse pneu é step, esse pneu é o dianteiro esquerdo. Então, vou colocar aqui uma posição. E aí, a gente vai começar a brincar. Essa classe daqui, então, vai ter esses atributos. E a gente vai fazer rapidamente essa resolução e vamos ver o que a gente consegue montar com essas características de pneu. Talvez isso aqui dê certo. Vamos tentar ver aí o que vai rolar através disso. Vou colocar privado, esses caras aqui serão inteiros, então são essas informações. Teremos também a posição eu vou colocar string por enquanto. Se no decorrer do desenvolvimento a gente achar uma outra solução melhor, a gente troca. Por enquanto, vou chamar de string esse tipo daqui. Private string e tá lá a minha posição. Legal, vou fazer, já que eu coloquei private, eu vou fazer um método set e um método get para cada um. Por enquanto, não. Eu vou seguir uma regra diferente. Eu sei que sempre a gente fala criar um método set e um get para cada atributo privado, mas isso daí não é verdade. Você cria para quando você precisar. Então, a gente vai fazer uma metodologia diferente. Então, se eu precisar, eu crio. Então, fazendo esse esquema daí. Para fazer essa criação, eu vou fazer ainda uma modificação. Eu quero que o meu método construtor insira esses dados daqui. Então, quando eu criar um pneu, eu quero passar para o pneu as características dele. Então, já vou fazer esse construtor dessa forma. Então, largura, não quero nem ter o construtor padrão, né? Vamos colocar largura, altura, aro e posição. Tá aí. Agora, obviamente, a gente vai fazer a passagem desses valores
Nota, a gente está pulando a etapa de fazer a regra de negócio, de validar isso daí. Não estou validando porque a altura tem que ser uma das alturas válidas, né? A largura também, o aro também, as posições também. Eu estou ignorando isso daí. De propósito, só para a gente acelerar na produção aqui. Então, largura igual largura. Dis ponto altura recebe altura. Dis ponto aro recebe aro. E depois dis ponto posição receberá posição. Tá aí, a gente já vai criar o nosso objeto com os valores e a gente está assumindo aqui que quem for colocar vai colocar valores válidos, por isso a gente pulou os sets da vida com as validações. Para que eu possa ver esse pneu, eu já vou fazer um toString. Então, por isso eu não vou criar um get para cada um agora. Eu vou colocar lá o meu toString por enquanto. Então, eu vou fazer uma conversão desse objeto em string. Fazer um public string toString. E aí, beleza, a gente vai fazer a conversão desse cara para string. Ele vai ter que retornar uma string. Vou colocar aqui o retorno de uma string. E como que eu quero retornar essa string? Eu quero retornar, diferente do que eu passei ali no início, eu quero que a posição seja o primeiro fator de identificação. Então, eu quero colocar aqui a posição. Então, eu vou colocar a posição direto. Abrir uma chave aqui. Vou colocar a posição. Vou concatenar isso daqui com algumas informações. A posição, e aí eu vou colocar aqui as informações da largura, altura e aro. Só que eu vou colocar isso daqui direto também, só separado por vírgula, que eu acho que vai ficar interessante no nosso caso agora. Então, eu vou colocar aqui largura, e aí adicionei aqui. E vou colocar largura, com espacinho, depois a altura, e vamos colocar também o aro. E eu vou finalizar fechando esse cara daqui para ficar uma ideia interessante. Quero converter dessa forma daí o meu pneu em uma string. Não é nada difícil, então ficou bem tranquilo. A nossa classe ela foi reduzida propositalmente, a gente não está fazendo as validações com set, não estamos fazendo nenhuma invenção de nada tão miraculoso, é simplesmente uma classe. Como que a gente pode usar isso daqui, né? Então, isso daqui que é o interessante. Ela, por si só, não tem muito interesse, né? Tem lá uma classezinha que representa pneu, vamos fazer aí uma classe para utilizar isso daqui, né? Então, vamos criar um arquivo novo e vamos testar esse cara. Vou chamar ele de usa-pneu, só para fazer o teste no nosso pneu. A ideia, então, é testar para ver se esse pneu está funcionando bonitinho. Estiver funcionando com todas as características necessárias, para a gente está suficiente. Está aí uma classe que a gente vai transformá-la em executável e a gente vai usar esse usa-pneu aqui para testar o pneu e verificar se funciona. Como que eu poderia criar um pneu? Vamos criar um pneu aqui. Pneu. Eu vou chamar ele por uma posição. Eu acho que fica mais interessante. Estou imaginando um carro, né? Estou imaginando um carro. Eu quero que ele fique na posição dianteira esquerda. Então, ele está dianteira esquerda. Vou colocar aqui, chamar ele de dianteira esquerda, as siglas DE, igual a new pneu. Pneu não. Se eu fizer isso daqui, olha só que interessante. Compilei, e aí ele falou, opa, olá, deu um erro. Ele disse que esse construtor não existe realmente. A partir do momento que eu coloco um construtor, ele deixa de ter aquele construtor padrão que não foi explicitado quando a gente não tem nenhum construtor. O meu construtor, obrigatoriamente, vai ter que ter aqui algumas informações.
As informações que a gente vai colocar vai ser a posição. Então, esse cara aqui é o dianteiro esquerdo, ele vai ser 17565, aro 15. Não sei se existe, mas estou colocando esse tipo de pneu, para vocês verem como eu manjo pra caramba do assunto. Então aqui, deixa eu ver só a ordem que eu coloquei, né? A ordem que eu coloquei contrário. Eu vou inverter isso daqui, que era a posição lá no início. Agora eu tenho. Agora compilando esse cara, pô, legal, funcionou. Então, esse cara daqui funciona legal. Então, eu posso criar um pneu dizendo qual que é a posição que eu quero e qual que é a medida dele. Poderia ter o fabricante, né? Alguma coisa assim. Mas estou enxugando bem só para a gente brincar um pouco. Meu, começou a ficar interessante, né? Porque e se eu quisesse montar um carro? Eu poderia colocar os pneus no meu carro. Legal. Então, já que a gente deu a ideia, eu vou construir uma classe para representar um carro. Vamos fazer uma classe para representar o nosso carro. A gente vai ter um carro qualquer. Estou chamando de carro de propósito, porque a gente já teve uma classe chamada veículo, então só para mudar o nome dela. Temos lá uma classe para representar um carro. Perfeito. E agora, então, esse carro daqui, a gente vai desenhar essa classe. A gente vai ter aqui o nosso construtor também. E aí, tá bom, o que um carro tem? Um carro tem pneu. Quantos pneus tem um carro? Normalmente 4. Então, eu poderia fazer isso. Então, poderia fazer assim, pneu, vou chamar ele de dianteiro esquerdo. Depois ele tem o dianteiro da direita, ele também tem o traseiro esquerdo e o traseiro direito. Beleza? Criei 4 pneus. Meu carro agora já tem 4 pneus. Posso também dizer o seguinte, eu posso ter aqui... vamos colocar características comuns, né? Eu posso ter marca e modelo, nem vou colocar placa, nem quero colocar marca e modelo. Então, a gente pode ter uma string que representa a marca do carro. E o modelo, a gente tinha colocado double no outro, né? Para dizer qual que era o valor da potência dele. Marca. Tá bom, modelo. Vou colocar string nesse cara aqui, só para mudar, para não ficar igual ao outro. Tá aí. Marca e modelo. Legal. Mas peraí. Nesse momento daqui, teve uma coisa estranha, né, cara? Eu tô usando pneu dentro de carro. Pneu é uma classe. Então, eu tenho não atributos do tipo primitivo, como eu tô acostumado, né? Eu tenho objetos. Eu tenho tem vários objetos, né, que identificam um carro. Caramba, será que funciona esse negócio aí? Vamos testar, né? Vamos criar um carro padrão, então. Marca, eu vou colocar uma marca para o carro aqui. Então, vamos colocar uma marca. Ele é um Volkswagen. Vamos colocar um modelo. Modelo, ele é um Fusca. E agora eu vou colocar os pneus no meu carro. Dianteiro esquerdo. E agora, como que eu posso criar, né? Já sei. Como que eu instancio? New pneu. Mas eu não posso deixar vazio, né? A gente tem lá um construtor que diz que a posição dele é essa e, sei lá, ele é 165,55,13. Legal, então eu vou pegar e vou colocar
4 pneus instanciados. Então, dianteiro direito, tem o traseiro esquerdo, traseiro direito. E aí a gente tem aqui traseiro direito, traseiro esquerdo, tem o dianteiro direito. Vou montar um two-string. Vamos ver aqui, vamos fazer lá um public string to string. E aí agora a gente tem aqui a construção de uma string de retorno. Então a gente vai retornar uma string, a nossa string aqui vai ter esse formatinho que eu gosto, pessoalmente eu que gosto, então vou colocar aqui. Vou colocar dessa forma. Vou colocar aqui a marca. Vou colocar um espaço. Vou colocar aqui o modelo. Vou adicionar 2 pontos. E agora eu vou colocar os pneus. Só que se eu colocar tudo numa linha só, vai ficar estranho. Então, eu vou colocar aqui um /n para ele quebrar de linha. Então, eu vou trazer esse cara para cá. Vou colocar aqui um /n para ele quebrar de linha. E agora eu vou concatenar os meus pneus. Acho que fica legal. E cada pneu eu vou pular de linha. Então, eu vou colocar aqui o dianteiro esquerdo. E aí a gente vai repetir esse processo daqui. Um, dois, três, quatro, dianteiro direito. Já dá para... Agora eu vou acertar. Vamos ver que saída que deu esse trem daqui, né? E vamos ver o que aconteceu. Esse último daqui não precisa pular a linha. E ele finaliza aqui. Agora eu vou fazer uma classe para testar esse cara. Vamos ver o que acontece aqui. Então, beleza, compilei, né? Estão com visibilidade padrão. Interessante, vamos ver, né? Vou criar uma classe para testar esse cara. Então, vou fazer lá um usa carro. Nosso usa carro. E agora a gente pode fazer a criação de um veículo padrão, né? Então, de um carro padrão. Carro, vou colocar aqui carro minúsculo, igual a new carro. System.out.println e eu vou mandar imprimir o meu carro padrão. Vamos ver o que dá isso daqui. Ele vai imprimir ali um Fusca e vai colocar os pneus em cada uma das posições e vai dizer para mim os tamanhos dos pneus. Legal, eu consegui fazer isso daí. Então dá para mexer. Vamos pensar um pouquinho mais, né? Normalmente a gente tem as nossas restrições de visibilidade, a gente coloca lá uns private na frente, né? Então, se eu colocar private nesses caras aqui, por enquanto, não vai fazer diferença nenhuma. Compilou, continua funcionando, eu executo, continua funcionando. Beleza. Legal.
Vocês já viram aqueles fuscões que os caras transformam, colocam um pneu de trás maior e o pneu da frente é pequenininho? Vamos fazer isso, vamos fazer um fuscão envenenado. Vamos fazer um fuscão envenenado. Eu vou pegar o meu carro e eu vou envenenar ele. Então, eu vou fazer carro envenenado agora. A gente tem um carro padrão e agora eu vou criar um carro envenenado. Um carro envenenado. Beleza, tem meu carro aqui. Saiu um carro padrão. Eu ainda peguei um Fusca, então a marca continua sendo um Volkswagen e o modelo é Fusca, só que eu quero mexer nos pneus. Eu quero colocar um pneu maior atrás. Então, sei lá as medidas, eu vou chutar aqui, mas eu queria trocar, mudar o pneu de trás. Será que teria como eu mudar o pneu de trás? Então, vamos pegar o meu carro envenenado e vamos testar alguma coisa. Como que eu altero um pneu? E aí é um problema. Eu não tenho uma forma direta de alterar o pneu. Será que se eu colocar ponto, eu tenho algum método que pode modificar o pneu? Não tenho. Então eu não fiz nenhum método lá no pneu que permitisse isso. A única coisa que eu tenho é o construtor. E o meu construtor, se eu chamar ele, eu construo um novo objeto, eu sobrescrevo aquele. Pode ser uma saída. Então quer dizer que se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero colocar no pneu traseiro esquerdo. Ele acessa isso daqui? Não sei, vamos testar primeiro com uma impressão, né? Vamos tentar imprimir essa informação daqui. Se eu conseguir imprimir essa informação, quer dizer que tem alguma lógica envolvida aqui. Eu quero imprimir só a informação aqui do pneu. Eu vou comentar a linha de cima somente para a gente não ter sujeira na nossa saída por enquanto. Então tá ali comentado, vou comentar o carro também, que no momento não vai fazer sentido para a gente. Compilou, ele deixou, eu executei, ele mostra para mim aqui um traseiro esquerdo e mostra as características dele. Eu acho que faz sentido então. Então quer dizer que eu posso fazer alguma coisa com esse cara. Eu posso vir aqui e modificar esse cara. Será que eu posso fazer isso aqui? New pneu. E aí esse cara daqui, eu quero colocar umas características novas. Ele ainda é o traseiro esquerdo, porque eu não troquei ele de posição, mas eu consigo, por exemplo, mudar. Porque quando eu executei, então quando eu rodei o meu programa, olha lá, ele trouxe para mim essas informações. Então vamos pegar, vou deixar essas informações aqui, ó, comentadas. Quando a gente criou, ele traz isso daqui para a gente, ó. E agora eu estou querendo modificar isso daqui de alguma forma. Sei lá, eu quero colocar um pneu mais largo, um 220. Só que eu quero ele com uma altura maior, colocar um pneuzão meio ignorante. Será que não tem aí um 9,5? E aí eu quero colocar um aro maior, vou colocar um aro 20. Será que eu consigo mudar isso aí? Rodei. Ele atualizou. Bem, vamos ver se realmente mudou aqui do traseiro esquerdo. Eu quero ver se o meu carro envenenado, se realmente mudou esse pneu. Se for assim, ele está empenado agora, né? O carro, se deu certo, ele está empenado. Vamos ver aqui. Cara, realmente, consegui mudar. Olha lá, o traseiro esquerdo mudou. Ele está empenado. Então, eu posso pegar e fazer a mesma coisa para o traseiro direito. Então, eu consigo pegar esse cara, traseiro esquerdo e traseiro direito, e eu vou colocar essa informação aqui. Eu mudei o meu carro. Então, posso ver que eu consigo mudar as características do meu carro. Não é uma das melhores formas, né? Porque eu estou recriando o objeto, mas funciona lá. Agora, o meu carro ele não está mais assim, ele está assim, né? Com um pneu bem maior atrás. Bacana. E aí você está andando, o pneu fura. E aí você quer pegar um sei lá, do porta-mala, do step, né? Pegar o step.
Dá para fazer isso? Dá. Daria para tirar um pneu de um lugar e colocar no outro. Já que você sabe quais são, né, a gente consegue fazer. E se eu quisesse fazer o rodízio dos meus pneus, eu conseguiria fazer o rodízio? Ou seja, os pneus que estão na frente eu colocar atrás e os pneus que estão atrás eu colocar na frente, eu conseguiria fazer. Então dá para a gente fazer dessa forma. A gente pode mudar eles de posição. Então isso daqui já é uma coisa importante. Vou dar um salvar, criar uma versão nova, só para a gente guardar essa informação daqui e ver. Vamos contar uma história aqui, fazer uma brincadeirinha com o nosso carro. Então vamos começar aqui. Vou salvar como para deixar esse cara salvo. Vou colocar aqui continuação da nossa história, versão 2. Então vamos para uma segunda versão dessa nossa história. Não quero mais um carro envenenado. Agora eu quero um outro carro. Eu tenho um carro padrão. Então eu tenho meu carrinho padrão, meu carro padrão está aqui. E aí eu estou andando com ele, e aí eu noto que está na hora de parar no mecânico e fazer alguns ajustes. Eu quero, por exemplo, fazer a troca dos meus pneus, o famoso rodízio, né? Então, por exemplo, eu quero fazer o rodízio do pneu. Eu quero fazer os rodízios dos pneus. Como que eu posso fazer o rodízio dos pneus? Bem, vamos brincar então, já que a gente está brincando, programando aqui, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso daí. Nós temos a impressão do carro original em cima e aqui, depois da nossa modificação, o que a gente tem. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, eu quero trocar os pneus. Então, para trocar o pneu, a gente sabe que se eu quiser pegar uma coisa, tirar de um lugar e colocar em outra, eu não posso simplesmente pegar essa, colocar aqui em cima dessa. Quando eu tentar voltar, eu vou ter as duas coisas idênticas aqui. Eu preciso ter um temporário no meio do caminho. Aquela velha história da gente ter uma jarra de água e uma jarra de óleo. Se eu quiser, né, com 1 litro cada uma, ela cheia até a boca, eu quero, né, trazer o conteúdo da jarra de água, colocar dentro da jarra de óleo, e o conteúdo da jarra de óleo colocar na jarra de água. Se eu pegar uma e tentar colocar em cima da outra, eu perco o conteúdo de uma. Então eu tenho que ter uma jarra intermediária, que é a nossa variável temporária. Então, dessa forma, eu penso assim, eu poderia ter um pneu temporário aqui, né? Então eu tenho um pneu 1 aqui qualquer. E esse pneu 1 vai receber o meu pneu que eu quero trocar. Então, eu estou querendo trocar o dianteiro esquerdo com o traseiro esquerdo. Então, eu vou guardar o dianteiro esquerdo. Esse cara vai receber, então, o carro, ponto, o dianteiro esquerdo. Será que funciona? Não sei, vamos ver, né? Como que eu posso ver se isso funciona? Eu não vou imprimir aqui simplesmente o carro, eu quero ver o carro ponto dianteiro esquerdo. E eu não quero imprimir o carro nesse momento, eu quero imprimir o P1. Vamos ver se funciona. Então, se isso aqui estiver certo, vai ter que ter as duas informações repetidas. Compilei, executei, exatamente as duas informações repetidas. Eu tenho ali o dianteiro esquerdo e aí já está bonitinho. E agora, se eu quiser o outro pneu. Legal, então, pneu, P2, igual a carro, ponto, traseiro esquerdo. Tá aí. Então, eu tenho a possibilidade de pegar o segundo pneu. Novamente, eu vou pegar aqui e colocar o traseiro esquerdo para a gente ver, e eu vou colocar o P2, só para a gente ver se eles são iguais. Tem que dar o mesmo resultado. Compilei, executei, mesmo resultado. Legal, então tá bacana. E agora, se eu quiser inverter? Se eu quiser inverter, então, eu vou ter que falar que o carro ponto dianteiro esquerdo vai receber o P2. E o carro ponto traseiro esquerdo vai receber o P1. Eu inverti. Fiz aí a inversão dos dois. Para ter certeza que está sendo invertido, vou fazer aqui uma impressão dos dois pneus na ordem. Então, você vai ver aqui o dianteiro primeiro e depois o traseiro. E depois a gente vai ver aqui a mesma coisa. Então, eu vou imprimir isso daqui de novo. Ele tem que estar invertido. Então, eu vou fazer essa impressão aqui.
dianteiro e depois traseiro. E a gente tem os nomes dentro deles associados. Se esses nomes estiverem trocados, quer dizer, então, que está certo, a nossa troca funcionou. Vamos ver se funciona realmente dessa forma, simplesmente atribuindo um ao outro, né? Olha, e não é que funcionou? Eu consegui inverter meus objetos, então eu posso criar objetos e fazer. E olha só que legal, né? Eu tenho feito, mas eu não tenho comentado, né? Mas olha aqui, quando eu tenho que acessar alguma coisa dentro do meu objeto, instanciado a partir de uma classe, eu ponho ponto. Se eu coloco ponto, eu posso acessar as características dele, né? Então, assim, ponto. E quais são as características de carro? Carro tem marca, carro tem modelo, carro tem 4 pneus, né? Então, posso acessar isso daí, fora que eu posso acessar também o toString. Então, eu poderia, por exemplo, ter um método do pneu para poder trocar a posição dele. Sim, poderia ter. Eu poderia vir aqui e colocar alguma coisa, eu poderia colocar uma marca do pneu, né? Por exemplo, colocar lá uma marca Bridgestone, Michelin, Pirelli, qualquer uma, né, que eu pudesse escolher, eu poderia colocar dentro do pneu essa informação e eu poderia ver se isso daí eu posso trocar também. Eu não fiz nenhum método no pneu, mas, por exemplo, eu poderia pegar o valor em string dele, né? E como que eu pegaria o valor string do pneu? Eu poderia muito bem criar aqui uma string info do pneu, estou pegando informação do pneu, e aí eu tenho carro, ponto. Vou pegar lá o dianteiro esquerdo, ponto. Eu tenho alguns métodos associados a ele, né? Os meus atributos eu não posso usar, porque eles estão privados. A gente fez de sacanagem deixar eles privados, mas, por exemplo, eu poderia gravar o toString aqui dentro. Ele pegaria as informações do toString do pneu, que não tem problema nenhum, funcionaria normalmente. Então, poderia gravar essa informação e essa informação eu vou imprimir aqui. Olha lá o que acontece. Rodei, executou, ele continua mostrando a mesma coisa, mas ele pegou através de uma variável. Então, eu consigo acessar meu objeto, ponto, um atributo que é um objeto, já que ele é um objeto, ele tem os métodos dele, ponto, os métodos dele. Se esse cara devolve uma string, eu poderia, por exemplo, passar para maiúsculo, então, ponto, to uppercase, poderia fazer isso daqui, e olha lá a diferença, agora eu tenho tudo em maiúsculo. Olha lá o maiúsculo, a gente tem tudo em maiúsculo. E é essa ideia que a gente tem de poder acessar uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Porém, a minha cabeça, assim, é uma coisa que viaja de vez em quando, né? Normalmente, todas as vezes eu viajo, porque eu sou muito vidrado e aí eu tenho alguns amigos que também gostam do assunto. Eu gosto muito de caminhões, carretas, transporte, e eu gosto de ver, por exemplo, fazendo o transporte daquelas peças gigantescas nas autoestradas, né, nas rodovias nossas. E aí, por exemplo, e se eu quisesse colocar a nossa... Eu queria montar agora uma carreta. Só que uma carreta para transportar uma peça gigantesca. E essa carreta, ela tem que ter um monte de pneu para dividir o peso que está em cima dela, porque se ficar em só um ponto, é muito peso sobre aquele ponto do asfalto, ele vai quebrar o asfalto. Então você coloca vários pneus espalhados, que aí parece uma centopeia, né? Fica um caminhão cheio de roda, e a gente pode imaginar isso daí. Ou se não, por exemplo, eu poderia montar um ônibus, né? Um ônibus tem quantos pneus? Tem um na frente do lado direito, um na frente do lado esquerdo. Legal, mas só que atrás. Então, você pode ter um eixo ou dois eixos. E aí, se tiver dois eixos, ele ainda pode ter dois pneus, né? O que está mais para dentro e está mais para fora. E a gente pode inventar de criar isso daí. O problema é que o meu carro ele só tem 4 pneus com posições específicas. E se eu quisesse agora criar um carro com quantas posições eu quisesse? Quero criar lá um carro e eu quero poder adicionar pneus no meu carro, né? O carro eu posso adicionar pneu, remover pneu,
E é essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês. Como que eu posso adicionar um pneu e como que eu posso remover um pneu? Bom, a gente não conhece umas estruturas tão amigáveis por enquanto, mas a gente pode conversar sobre elas. Eu vou primeiro escrever tudo que eu quero. Então, eu vou gastar aqui um tempinho só para escrever o que eu quero. E aí a gente vai ter um tempo para discutir e eu deixo para a próxima aula para a gente resolver isso daqui. Eu vou colocar aqui, então, um carro na sua terceira versão. Vamos fazer um carro na terceira versão. E esse carro daqui, eu já estou fazendo uma classe só para a gente poder criar, né? Eu quero montar um carro que eu chegue e faça assim. Criei um ônibus. Ó, criei um ônibus. Legal. Criei o meu ônibus. E eu possa, por exemplo, falar que o meu ônibus ele é um BMW e ele é um, sei lá, alguém me ajuda? Continental, sei lá se existe essa birosca. Aí tá o fabricante e o modelo dele, né? A marca e o modelo dele. Tá aí, inventei uma qualquer. Beleza, eu posso fazer isso daqui. E aí depois eu quero fazer assim. Eu quero chegar e falar assim, estou construindo, né? Estou montando o meu ônibus. Ônibus, ponto, adiciona, e aí eu coloco aqui um novo pneu. E aí o que eu vou fazer? Eu quero colocar um pneu. E aí esse pneu aqui tem as suas características, e a gente vai colocar as características do pneu, que é o local, né, onde ele está, aí tem aqui a largura, a altura e o aro. É isso que eu quero fazer. Aí eu adicionei um pneu novo no meu ônibus. Mas se eu quiser adicionar um novo pneu, eu vou chegar e vou fazer assim. Posso fazer dessa forma e adiciono um pneu novo. Legal, meu ônibus tem quantos pneus? Poderia perguntar para ele, né? Ônibus, quantos pneus você tem, né? Get quantidade de pneus? Não sei se o nome pode ser esse por enquanto, né? Mas vamos lá. E ele mostra para a gente a quantidade de pneus. Né? E a gente pode inventar isso daqui. O que mais que eu poderia fazer? Pô, eu vi aqui que eu fiz uma troca de pneu, né? Pô, eu poderia montar assim um ônibus. Isso aí eu poderia fazer no carro também, né? Ponto. Troca pneu. E aí aqui eu posso falar para ele quem por quem, né? Quem e aqui por qual. E ele troca. Ele troca as posições. Eu poderia fazer isso daqui. E aí eu acho que já tem bastante coisa que a gente pode fazer. Não, porque, por exemplo, tô andando, aí um pneu furou, esvaziou, tá lá, eu preciso tirar o pneu, então vou remover um pneu. Então, ônibus, ponto, remove, e a gente pode escolher qual pneu que a gente quer remover. E aí eu quero remover e aqui qual pneu que eu quero remover. E aí ficou legal. Eu acho que agora a gente já consegue brincar, né? A gente já consegue descobrir quantos pneus que tem de alguma forma. Eu posso trocar um pneu de posição com outro, eu posso adicionar um pneu novo, eu posso remover um pneu novo, um pneu existente. Porque, por exemplo, estourou, eu tenho, imaginando um caminhão, né? Um caminhão, ele pode ter na parte traseira jogos duplos de pneus. Se um deles estourar, eu posso remover um e ele ainda rodar com o outro, né? Então eu posso remover o pneu. Ele não necessariamente precisa estar ali, né?
Eu posso pensar nisso daí. Então, dá para brincar com essas possibilidades. E aí, assim, se eu trocar o pneu de lugar, a gente fez uma troca de pneu, então vamos voltar aqui na versão 2. Olha lá. O que acontece quando a gente fez a troca de pneu? Acontece o seguinte, que quando eu troquei o pneu de local, eu não mudei a descrição. Então, olha só, tem algumas características aqui interessantes, né? Eu vou imprimir agora a posição, mas antes de imprimir a posição, eu quero saber qual que é o local que ela está, né? Perdão, é aqui no carro, né? Qual que é o local que ela está. Então, eu queria saber aonde que eu estou colocando esse pneu aqui, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter uma informação dizendo assim, ele está aqui, ó, nessa posição. Então, eu vou trocar esse pneu e eu tenho que ver que tudo isso aqui foi atualizado. Vamos colocar só para a gente ver melhor o que aconteceria. Está aqui. Vamos ver agora se eu rodasse, né, o que iria acontecer. Compilei esse cara, vamos executar essa nova essa versão daqui. Vamos ver a troca que aconteceu, né? Olha só. Deixa eu ver aqui, eu estou imprimindo somente como é? Os pneus. Eu vou imprimir o carro completo, né? Só para a gente visualizar. Imprime o carro completo. Imprime o carro completo aqui. Tá lá, vamos ver agora, ó. Aí, quando a gente fez a impressão, ele mostrou aqui, ó. Dianteiro, traseiro, beleza. Ele inverteu, mas deu tudo certo na nossa inversão? Ele trocou? Será que funcionou? Porque ele tem aqui uma anotação, ó. Eu acho que trocou só uma Olha posição lá, só. que coisa estranha. Ele trocou esse e trocou esse. Então quer dizer que a posição em si não é a posição que tinha que estar. Talvez na minha troca de posição eu tenha que mudar essa informação aqui também, né? Então, né, a minha troca, né, ela é um pouco mais engrenada do que simplesmente fazer aquela substituição. Talvez eu tenha que reescrever a posição que eu quero, né? Então, ele sai de qual posição e entra em qual posição. Pegar essa informação e mudar ali também seria interessante. Eu acho que são várias perguntas que a gente pode responder com essa ideia. O problema está nas estruturas que a gente tem até agora. Então, a gente tem um probleminha de construir isso daqui. Eu vou tentar solucionar isso daqui de uma forma diferente com vocês. Vou tentar solucionar com um array normal. Então, a gente vai criar um array de pneus, um array de objetos. Dá para solucionar? Dá sim, não tem problema não, é tranquilo. A gente já viu que dá para criar arrays de objetos, a gente já viu essa criação, então é possível solucionar. É a melhor? Não sei se é a melhor, viu? Então, acho que a gente pode pensar aí em estudar alguma outra possibilidade e solucionar o problema, né, de uma outra forma. Então, eu gostaria de primeiro ver a forma mais ogra possível, que é a estrutura mais simplória, e ela nos gera muito trabalho. O problema que eu tenho com um array. O array, depois de dimensionado, ele é daquele tamanho. Então, a gente tem esse problema. Um array, depois que a gente dimensiona ele, dá o tamanho dele, ele é daquele tamanho. E ele pode mudar de tamanho? Naturalmente, não. Não estou dizendo que você não possa, através de programação, fazer isso daí. Mas naturalmente não. Você pode criar soluções onde você faz uma baita de uma gambiarra, que é um código bem chatinho, que você vai pegar aquela estrutura e realocar ela num outro de tamanho maior, destruir ela, recriar outra com o mesmo nome e copiar tudo de volta, aí você tem ele de maior tamanho. Dá. Então, dá. Mas não é a técnica, né? Depois que você dimensionou, ele vai findar, ele vai até o fim com aquele tamanho especificado. Isso daí é interessante, porque a gente sabe que vai manter uma quantidade, tem grandes vantagens no array, né? Apesar de muita gente reclamar, o array é muito legal, porque o array ele tem acesso rápido, né?
Então, se eu pegar e selecionar uma determinada posição do meu array, eu vou direto nela, eu não preciso esperar. Então, se o meu array tem 10, sei lá, tem 3 posições, eu mando acessar a posição do meio, ele instantaneamente pega a do meio. Agora, se ele tem 10 milhões de posição, eu mando ele pegar a posição do meio, instantaneamente ele pega a posição do meio. É instantâneo, é imediato. O tempo que ele gasta para pegar a posição no meio de um array de 3 posições é o mesmo tempo que ele gasta para pegar num array de 3.000 posições a posição do meio. Então, isso daí é uma coisa bem interessante. É fácil de você acessar qualquer uma das posições do array. Isso é legal. Desvantagens dele é que, infelizmente, ele tem aí uma certa dificuldade no quesito acessar, criar novos, né, enxertar novos elementos dentro dele, remover elementos dele. Isso daí é meio chato. No array dá realmente um trabalhinho. Então, vamos começar a pensar. Isso aqui a gente não, provavelmente pelo tempo que nos resta, a gente não consegue findar nessa aula, mas eu gostaria de criar isso daí com vocês. Então, a nossa classe carro, eu vou deixar ela aqui, eu vou criar um carro 2, bem inteligente o nome que eu estou colocando aqui, para a gente saber que é a segunda versão do nosso carro. Então, nossa classe carro, carro 2, vai ter essa característica daí. A gente vai manter algumas coisas, porém a gente vai mudar para um array. Então, esse cara daqui agora, vou dar um salvar como, vai ser carro 2. Bem útil, bem inteligente, bem significativo o nome. Para todo mundo entender que esse daqui é uma segunda versão. E aí, o que a gente faz? A gente vai criar agora um array. E agora o nome do nosso array vai ser pneus. Eu tenho pneus, plural, tenho aí pneus. E aí, o que aconteceu com pneus, né? A gente tem um problema grave, porque quando eu fizer isso daqui, a gente não vai conseguir. Infelizmente, isso aqui não vai dar certo. É um problema grande. Vamos tentar solucionar isso daqui, então, de outra forma. Porque se eu tentar acessar, né, criar esses objetos, nem que eu crie esses objetos, depois eu preciso reatribuir eles de alguma forma. Então, uma das soluções seria eu pegar esses caras aqui e declarar, né? Então, estou declarando aqui os meus pneus. Isso daqui pode? Pode, não tem problema nenhum, poderia fazer, ó. Crio lá meus pneus. E depois eu teria que pegar cada uma dessas posições, cada um desses pneus e atribuir ao meu array de pneus. Então, pneus, no plural, na posição 0, ele vai receber o DE, o dianteiro esquerdo. Posso fazer? Posso. 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 Desde que eu dimensione meu array. Então, se eu compilar esse cara daqui, a gente vai ter probleminha no nosso array. Né? Deixa eu só tirar isso daqui, porque isso aqui daria erro. Então, eu vou colocar aqui, depois a gente arruma. Legal, código funciona, mas se eu tentar instanciar um carro 2, então vou tentar instanciar um carro 2. Né? Vamos colocar aqui carro 2 igual a new carro 2. Tá aí, vamos criar um carro 2. E aí tá lá o nosso erro. A gente tem um null point exception. A gente tentou acessar uma posição que não existia do nosso array. E aí é um problema. Por que essa posição não existe? Porque a gente não deu o tamanho do nosso array. Muito simples. O array foi declarado, mas ele não tem o seu tamanho, né, explicitado. Vou colocar aqui que a gente vai ter, então, new pneu, tem que repetir o tipo, né? E aí aqui eu vou dar o tamanho dele, vou dizer quantos elementos que ele vai ter. Vou chutar aí que um carro vai ter aí no máximo, né, 200 pneus. Não acho que a gente vai passar disso daí. Se eu fizer essa atribuição agora, né, vou compilar, vamos ver se dá algum problema agora de execução, né? Ele executou, aquele erro sumiu. Então quer dizer que funciona essa ideia de reatribuir.
Mas eu poderia muito bem pegar essa posição daqui e colocar aqui, né? Então, eu pego essa daqui, coloco aqui, e tá lá, belezinha, funcionaria muito bem. Então, isso daqui funcionaria também. Então, poderia fazer dessa forma. Poderia, olha lá, compilou, executou. Ah, esse aqui não executa, né? Perdão. É o outro lá que executa. E ele não dá erro, funciona. Então, quer dizer que, se não dá erro, funciona, eu posso fazer desse jeito. Bom, começa a ser interessante. Mas eu tenho que ter um controle da onde eu estou colocando, em que posição eu estou colocando esse pneu no meu array, né? Então eu tenho que pegar lá pneu 0, pneu 1, pneu 2, pneu 3, pneu 4, pneu 5. Legal, acho bacana, mas será que não teria uma forma melhor? Eu acho que teria, né? Eu acho que a gente poderia fazer aqui um public, por enquanto, void add, e a gente tem aqui um método que faria isso. Então a gente teria alguma coisa desse tipo. E esse add aqui, ele adiciona pneus ao carro. Pô, legal, já dá uma ideia bacana. Então, como que eu poderia fazer? Primeiro, eu deveria ter uma variável interna para controlar a quantidade de pneus que eu posso ter, né? Porque se chegar num determinado momento, eu tenho que dar uma exception aí, ou dar um erro, dar uma mensagem, dar um retorno, fazer alguma coisa. Eu posso não inserir mais elementos no meu array, porque chegou no limite da quantidade que eu teria, né? Então, legal, eu poderia pensar nisso daí. Vou criar uma variável para controlar isso daqui. Já que eu vou criar uma variável para controlar, obviamente essa variável para mim terá esse tamanho. Então, private int, chamar aqui por enquanto de tamanho. E aí aqui eu vou pegar o meu tamanho e vou colocar aqui. Faz mais sentido agora trabalhar dessa forma. Então, tamanho máximo eu já tenho. E agora eu quero saber quantidade. Então, vou criar um private int quantidade, que é a quantidade de pneus. Por enquanto é 0, porque eu não inseri ninguém. E aí começa a fazer sentido. Eu peguei aqui e coloquei 0, eu não vou colocar 0, eu vou colocar aqui quantidade. Só que aí eu posso dar um incremento nela. Adicionei quantidade mais. Legal. Então, se eu pegar e fizer isso daqui, eu não preciso declarar os meus objetos. Eles vão, né, teoricamente, funcionar. Tenho lá todos os meus pneus sendo adicionados nesse esquema. Já melhorou, eu já consigo fazer, olha lá. Bacana, já funcionou, já está legal. Se eu rodar o meu programa, ele cria, né? A gente já não está tendo nenhuma chamada específica, mas não dá erro de chamada, então aquele método construtor está funcionando, então a gente conseguiria fazer ele numa boa. Então eu posso fazer o uso de uma variável para controlar a quantidade de elementos que eu estou inserindo. Mas eu sempre vou inserir no mesmo local. Então, a quantidade de elementos é um negócio interessante, né? O meu problema é que eu tenho que achar uma posição vazia. Para mim, esse esquema de quantidade não serve. Porque eu tenho que adicionar, eu tenho que procurar uma posição vazia. Só que eu tenho que iterar o meu array. Se eu achar uma posição vazia, eu vou lá e insiro dentro dele. Então, vamos tentar fazer uma ideia de iteração, né? Eu poderia fazer isso daí com while, eu poderia fazer com for, mas só para a gente ver, eu vou fazer com for each. Então, vamos tentar fazer aqui com um for each. O nosso for each, ele foi implementado a partir do Java 8, então eu tenho um for, e aí eu posso fazer ele dessa forma. O for, ele vai iterar quem? Vai iterar o meu pneus. Esse cara daqui vai ser o iterado, né? Quem que a gente vai rodar. Para poder mexer com ele, eu tenho que pegar um pneu, né? Tem que pegar um objeto do tipo pneu. Então, pneu, vou chamar aqui de pneu. Bem inteligente a forma. Então, eu estou falando aqui, para cada pneu dentro dos meus pneus, eu quero fazer alguma coisa. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero testar se essa posição é nula. Eu posso testar se esse cara é igual a null. Dá para testar, então, se essa referência pneu é igual a null. Se ela for igual a null, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar inserir nela. Mas aí ainda não sei a posição, né? Vou tentar aqui fazer a inserção, adicionar, né? Vou tentar adicionar. É uma possibilidade aí que a gente tem.
Então, o meu ADD vai ficar mais ou menos assim. Não sei nem se vamos usar esse for, ou vamos usar um while, ou alguma coisa similar, né? Vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então, alguma coisa assim será feita. Isso daí já responde aqui, por exemplo, o meu ADD. Então, já teria aqui uma passagem de uma informação, vou ter aqui, vou chamar de P para não dar problema. E aqui eu vou passar um pneu. E aqui sim, pneu. Aí eu vou adicionar o pneu. Tá lá. Eu adiciono ele ali. Por enquanto, vamos deixar assim. É essa a ideia. Achei uma posição nula, eu adiciono o pneu. Incremento quantidade. Vai ser essa daí a função que a gente vai montar, né? O método. Tá, e legal, a gente fez esse cara. Tá aqui. Vamos ver o que mais a gente tem. A gente tem o remove. Como que a gente remove? A gente vai remover um determinado pneu. Legal, então vamos montar esse remove um pneu. Então vamos lá fazer esse cara. Public void remove um determinado pneu. Eu também vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que achar quem que é esse cara, né? E já tem esse problema aí, eu tenho que achar ele. Para achar, provavelmente eu tenho que fazer aqui um laço, né? Nos meus pneus. Vou fazer um laço nesse array daqui. Se encontrar pneu em pneus, remove. E é isso daí, o nosso algoritmo é esse. Só que não é só isso, né? Além de remover, eu tenho que pegar e decrementar a quantidade. Tem que fazer isso aqui. Então, um algoritmo vai fazer isso daqui de alguma forma. E como que eu posso verificar se esse pneu existe? Aí a gente tem um outro problema, a gente tem uma comparação. Então, de alguma forma, eu vou ter que verificar se um pneu é igual a outro pneu. E como que eu verifico se um pneu é igual a outro pneu? Então, tem um outro problema interno aqui que vai rolar, né? A gente vai ter que fazer um teste para verificar se um pneu é igual a outro pneu. Então, vou colocar aqui, como verificar se um pneu é igual a outro pneu. É um outro problema que a gente tem. Porque se a gente não conseguir comparar, como que eu vou saber quem que eu vou remover? E aí o bicho pega, porque aí eu tenho que saber de alguma forma comparar esses caras. O que mais que a gente tem para fazer? Beleza, a gente tem agora aqui para fazer a troca do pneu. Legal, então vamos montar aqui um esqueminha básico da troca. Então vamos lá, buscar aqui, vamos montar o nosso esquema da troca. A gente vai fazer lá um troca. Ele vai ser público. Por enquanto, void, e a gente vai fazer o troca pneu. Ele vai receber aqui um pneu e vai receber aqui um pneu. Vou deixar aí esses nomes por enquanto, mas é isso daqui que ele vai ter que fazer. E aí a gente sabe que é o pneu que eu quero trocar, por qual que eu quero trocar. Então, eu quero fazer a mudança deles de local. Poderia chamar de rodízio, mas eu vou chamar por enquanto de troca. Vou pegar um, vou tirar da onde está, vou pegar outro, tirar da onde está, pego esse primeiro que eu tirei, coloco na posição do segundo, pego o segundo, coloco na posição do primeiro, troquei os dois pneus de lugar. Então, a gente vai fazer uma troca dos pneus. Então, vai trocar quem por qual. Então, a gente vai fazer isso daí. Vai ser o nosso esquema de troca. Legal, então a gente já está começando a desenhar a nossa classe. A gente já está levando aí para onde a gente quer. E a gente tem agora o remove, o quantidade de pneus. Então vamos ver esse quantidade de pneus também. Como que a gente vai montar essa quantidade de pneus?
vai retornar um número inteiro, né? Quantidade de pneus. Por enquanto, vou dar aqui um return 0, só para ele retornar um inteiro. E aqui está a pergunta. Como que eu vou retornar a quantidade de pneus? Se tudo correr bem, é fácil retornar a quantidade de pneus. É só devolver a variável quantidade. Mas para isso daí você ter certeza, você tem que ter garantia que o adiciona e que o remove, que eles funcionam perfeitamente. E aí, olha só que interessante. A gente adicionou aqui alguns pneus, né? Então a gente fez aqui um laço e adicionou alguns pneus. Eu vou fazer um forzão padrão. Então aqui vai ter um forzinho bem esquematizado. Eu vou montar aqui um string retorno. Ela vai ficar em branco. Vou fazer aqui um for. Não vou usar o iterável porque eu preciso até a quantidade, né? Int i igual a 0. Por enquanto, né? I menor que quantidade i mais. Tá aí. Agora, se isso daqui é verdade, eu vou pegar e falar que o retorno vai acumular as informações que eu tenho ali. Então, o retorno vai acumular o toString, né? Então, ele vai acumular o quê? Vai ser pneus na posição do i ponto toString. Eu vou acumular isso daí. Eu vou pegar esse cara e vou acumular essas informações. Só que cada vez que ele faz isso, eu quero adicionar aqui ao final um /n somente para ficar mais organizado, para a gente visualizar. Então, vou adicionar esse cara aqui, mais o retorno. Só para a gente brincar. Só isso daí por enquanto. Vamos ver se esse cara aqui funciona, se eu não coloquei nenhuma bobeira escrita, sem comentar, ele vai dar erros. Não deu, tá certo. Vou pegar esse cara daqui, vamos imprimir. Então, vou imprimir o carro 2. Vamos ver o que vai acontecer nesse carro 2. Opa, já deu um erro aqui. Compilação. Eu não consigo imprimir o carro 2 porque cannot find symbol. Carro 2 é C2. Tá aqui, compilou, executou. Legal, ó, ele conseguiu montar lá no final a nossa impressão. Ele montou. Só que a gente não tem acesso direto ao nosso objeto array. Então, olha só, eu tenho o acesso direto a ele. Por quê? Porque esse cara ele não tem visibilidade restrita. Então, eu posso tentar acessar diretamente o meu array. Isso é interessante, porque eu posso tentar acessar uma posição do meu array. Então, eu poderia, por exemplo, fazer algo assim. Eu poderia pegar, e vamos pegar aqui uma característica de 175, acho que esse aqui a gente não usou, né? Esse aqui. Deixa eu só ver quais que saíram. É um 65. Agora é um 75 que a gente vai colocar. Eu poderia dizer assim, C2 ponto pneus na posição 0 é igual a new pneu. E aí eu vou colocar... Opa, new pneu, perdão. Vou colocar aqui x, só para a gente ver que vai dar uma diferença aí. Eu posso fazer isso? O pior é que eu posso. E isso não é o pior dos piores. O pior dos piores é que eu poderia vir aqui e falar assim, C2, ponto, pneus na posição 1 é igual a null. Estou arrancando a referência. Null point exception.
E aí tem um problema. Eu não posso acessar o meu array de pneus diretamente. Eu não posso deixar o cara acessar diretamente o array de pneus, porque a gente viu que o cara pode fazer coisa errada. Assim como isso daqui pode ser irrelevante, eu poderia estar colocando na posição 11 e esse cara na posição 10. Olha lá, compilou, executou. Eles não deram problema nenhum. Por quê? Porque a minha quantidade não mudou. Se a minha quantidade não mudou, ela não foi alterada, ela é private, ela não tem modificação externa, tá beleza, vai ficar dentro da quantidade, mas o cara pode acessar as posições e zoar tudo que a gente quiser. Então ele pode fazer qualquer modificação. Para tanto, esse cara aqui não pode ser visto por fora. Então, adicionar pneu tem que ser a interface de colocar um novo item no meu array. Então, private, o meu add, nesse caso, seria o meu set novo elemento, né? E aí isso daqui fica legal. Se eu faço isso daqui, compilo o meu programa, vou tentar acessar. Na hora que eu compilar esse cara daqui, ele já vai reclamar, olha, você não pode acessar ele não, mano. Esquece aí. Você não pode manipular ele dessa forma. Então isso daqui deixou de ser possível, ó. Deixou de ser possível, compila novamente, opa, agora está tudo certo, você consegue fazer e aí só um método de validação, né, que eu consigo. Então, eu só consigo métodos válidos. E isso daí é uma coisa interessante, porque quando a gente lida com array e a gente deixa ele público, o cara que estiver utilizando um objeto a partir da nossa classe pode manipular ele totalmente. Então, ele pode acessar tudo daquele cara. Isso daí pode ser interessante em alguns casos, mas são raros, e a grande maioria não é interessante, porque ele pode zoar o barraco, né? Pode fazer a bagunça que ele quiser. E é isso que eu não quero que aconteça. Então aqui ficou uma ideia do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai montar e como que a gente vai validar. Primeiro, a gente vai tentar fazer algumas coisas com array. Esse cara daqui talvez não seja utilizado aqui, mas é assim que eu faço um iterador, né? Fazendo um for each, estou iterando todas as posições do meu array, teoricamente é isso daí. Se eu quisesse usar um desse daqui por completo, então se eu pegasse esse cara daqui, deixa eu colocar aqui, vou colocar comentada essa linha, e se eu quisesse fazer isso daqui, vou, né, tá aí os comentários de como seria o for, né? O for inicial. E agora é meu P. E eu estou chamando o toString dele. É esse cara aqui ficaria dessa forma. E funciona? Funciona. Normal. Se eu chegar lá e chamar o meu programa, ele continua dando um null point exception. Mas por que ele deu null point exception? Parabéns. A gente tem um problema aqui. Como eu estou iterando, ele vai chegar um momento que ele vai chamar esse cara e esse cara não vai ter ninguém para ser chamado. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está lidando com um array e tem objetos que não estão instanciados. Então, ele é legal? É legal. Dá para fazer muita coisa com ele? Dá para fazer muita coisa com ele. Porém, nesse caso específico, a gente não consegue fazer muita coisa justamente por quê? Porque ele tem o problema de ter que acessar todas as posições. Ah, e se eu tirasse o meu toString? Beleza, vamos ver. Não vai fazer muita diferença na nossa vida, porque como está concatenando com o string, ele está fazendo a conversão. Se eu tentar rodar o meu programa, e aí você só tem essa diferença, que você tem 200 nulls, né? Não 200 nulls, são 196. Mas olha lá, imprimiu os 4 e depois, ó, pá, e foi. Aí você fala, então quer dizer que tem uma diferença? Tem diferença válida. Esse cara daqui consegue fazer a iteração. Mas e se eu tirasse o toString de cima, né? Se eu não tivesse isso daqui? Então, se eu descomentar esse cara daqui, né? Falar, e se eu tirar esse toString daqui, não funcionaria igual? Sei lá, né? Vamos ver. Vai que funciona igual. Não, vamos voltar, né? Porque pode ter sido algum problema. Olha lá. Não, por quê? Porque ele só vai até quantidade. Não vai até o tamanho do array. Então, aqueles 200 pneus que apareceram vazios, né? Vou deixar aqui o for each para a gente ver. Olha lá. Compilou, executou, trum, os 200.
só acontecem quando eu chamo com o iterador, porque eu estou passando um objeto nulo, né? E aí, quando eu converto um objeto nulo para string, ele traz null para mim. Então, tem essa possibilidade. Tem algumas diferencinhas válidas, mas algumas vezes é necessário a gente usar o for convencional, e aí tem as dicas de como usar. Se eu quisesse não imprimir os nulos, eu teria que colocar um if para verificar se o p, se ele é igual, se ele não é igual a null, eu imprimo, caso contrário, não, né? Então eu poderia fazer isso daí. Não sei nem se essa ideia não vai ser a que a gente vai utilizar, mas fica a dica. Pessoal, chegamos aí ao final. Tem bastante coisa para a gente montar, né? Para a gente ver. Aqui está um escopo bem grosseiro mesmo. A gente só colocou aí as ideias, né? Lançamos no ar as ideias. E agora, como fazer essas ideias funcionar, a gente vai ver aí em Array na próxima aula, tá bom? É isso daí, pessoal. Até a próxima aula.